Bien. Je crois que le moment est venu d'abord de remercier l'apôtre Marlos qui me reçoit ici. Gostaria de agradecer ao apóstolo Marlos pela recepção Et à travers lui, son épouse, ainsi que vous tous, membres de cette Por église. intermédio dele, eu queria agradecer também a sua esposa e todos vocês. Je voudrais vous dire merci de tout cœur. Eu gostaria de expressar aqui a minha gratidão com todo o meu coração. Je voudrais aussi me souvenir du prophète Samuel Mususu, Também gostaria de lembrar do profeta Samuel Mususu, un homme de Dieu que nous aimons beaucoup en Angleterre, homem de Deus que nós amamos muito na Inglaterra, qui a un bon témoignage, que tem testemunho excelentíssimo. et un homme de grand cœur. Ele é homem com o coração bem Ça disposto. fait 2 ans qu'il me dit, il faut que tu partes au Brésil. Il faut que Já- tu partes au Brésil. Já faz 2 anos que ele sempre fica me convidando, tem que conhecer o Brasil. Por favor, doutor, tem que conhecer o Brasil. Je n'arrivais pas à trouver le temps, mais cette année, j'ai pu trouver quand même du temps. Eu nunca tive tempo, mas graças a Deus, este ano eu consegui encaixar o programa para vir conhecer o Brasil. Je remercie aussi le pasteur Cheriba. Muito obrigado também ao pastor Cherubim. Que Dieu te bénisse, Que pasteur. Deus abençoe a sua vida. Parce que c'est à travers toi que toutes ces connexions se font. Porque, na verdade, essas conexões foram possíveis por causa de você. Le Seigneur te bénira. Que Deus te abençoe. Amen. Amém. Bien, je crois que nous n'avons pas beaucoup de temps. Eu creio que nós não temos muito tempo. Je ne pourrai pas parler comme il se doit de mon propre ministère. Eu não vou conseguir aqui relatando pouquinho a história do meu Ce que je ministério. demande seulement si on peut distribuer les prospectus qui sont là. O que eu vou pedir, se tem como distribuir aí os cartazes que estão aí, para vocês terem uma ideia do meu ministério. Vous irez lire. Pode fazer a leitura em casa. Ça peut vous aider. Je vais vous expliquer ça à la fin. Isso pode ajudar a sua vida. No final da minha ministração, eu vou explicar para vocês. Le texte est en portugais, en anglais et en français. Os textos estão em português, inglês e francês. Gardez, je vous expliquerai quand je finis. Não leia agora e aqui. No Você- final da minha mensagem, eu vou explicar para vocês. Vous pouvez distribuer maintenant, s'il vous plaît. Podem distribuir agora, Que chacun garde sa que copie. cada de nós guarda a sua cópia. Pendant qu'on distribue, nous commençons avec la parole de Dieu. Enquanto os cartazes estão sendo distribuídos, nós vamos dar início à nossa ministração. Nous allons brièvement parler sur l'importance de la puissance du Saint-Esprit. E estaremos aqui compartilhando com os irmãos de forma resumida sobre a importância do poder do Espírito Santo. Lorsque vous lisez la Bible, Lendo a Bíblia, vous trouvez dans 1 Corinthiens 4, le verset 20, você vai achar no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, la Bible nous dit, a Bíblia diz: le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Alléluia. Amém. Alors, je voudrais que ce soir, Então, eu gostaria que nesta noite chacun de vous demande et reçoive le revêtement de la puissance du que Saint-Esprit. cada de nós peça e receba o revestimento do poder de Deus. Parce que dans la vie de tout chrétien, Porque na vida de cada cristão, la puissance est incontournable. o poder de Deus é irrevestível. Je m'en vais vous donner quelques exemples Eu vou bibliques. dar aqui alguns exemplos. Je vous parle de Moïse d'abord. Primeiro eu vou estar aqui falando de Moisés. Cet homme de Dieu était appelé par le Seigneur. Este homem de Deus foi chamado pelo Senhor. Il savait qu'il avait l'appel pour libérer Israël de l'Égypte. Ele sabia que tinham chamado para libertar o povo do Egito. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mas o que tinha Il acontecido? s'est levé un matin. Dia ao Il a amanhecer, dit assez. ele disse: já chega. Il faut que je commence quelque part. Agora tenho que dar início.
La Bible nous dit A Bíblia diz qu'il a tué un Égyptien. que ele matou um egípcio. Moïse était fort. Moisés era forte. Il était intelligent. Ele foi cara inteligente. Il avait le niveau universitaire de cette époque. Ele tinha nível universitário daquela época. Il était en bonne position sociale et politique. E ele tinha posicionamento muito especial no seu governo. Il habitait le palais royal. E ele morava no Palácio Real. Il était considéré comme le fils de la fille du pharaon. E ele foi considerado como o filho da filha do faraó. Moïse se sentait bien. Moisés, ele vivia sossegadamente. Il avait la force physique. Ele tinha força Il avait une física. bonne position E sociale. ele tinha posicionamento Et une bonne muito position bom. politique. E ele tinha também posicionamento político Il s'est muito dit, bom. je suis en mesure de faire quelque chose. E ele decidiu-se que eu sou capaz de fazer alguma coisa. Lorsqu'il est sorti le second jour, Quando ele saiu outro dia, il voulait encore intervenir dans un na conflit. verdade ele queria interferir numa briga. C'est alors qu'il comprend que l'affaire est connue, Na qu'il verdade- avait tué un Égyptien. Foi o dia que ele havia entendido que ele já matou um egípcio. Moïse prend fuite Moisés et il escolheu, va au pays de Madian. ele fugiu e foi se refugiar na terra dos C'est là où midianitas. Moïse est devenu un serviteur. É onde ele acabou se tornando servo. C'était un moment difficile Foi momentos difíceis, parce que tu habitais le palais royal. porque ele morava no Palácio Real. Maintenant, tu es sous-logé par E quelqu'un. agora você está morando na étais- casa de uma outra Tu pessoa. étais un prince Ele que era qui príncipe. était tout le temps servi. Ele que na verdade sempre Maintenant, foi tu dois servido, agora tu deves servir. Et Moïse est allé là-bas E Moisés tinha parce que ido, Dieu voulait lui apprendre ele quelque chose. tinha ido naquela casa porque Deus queria o ensinar alguma coisa. Il devait apprendre à attendre le temps de Dieu. Primeiro, Deus queria que ele aprendesse a esperar, guardar o tempo de Deus. 2, il devait subir les brisements ou avoir l'humilité. 2, era necessário que ele passasse no quebramento para ser humilde. La Bible nous dit que Moïse a fait 40 ans A Bíblia diz que chez Madian. Moisés permaneceu na terra dos midianitas 40 anos. C'est alors qu'un jour, E assim dia, pendant qu'il paissait les troupeaux, enquanto ele estava apacentando as il a ovelhas, vu un feu qui brûlait dans les ele buissons. viu ele viu uma chama, ou seja, fogo. Lorsqu'il s'approche de ce feu, Quando ele se aproximou daquela il sarça entend la ardente, voix qui parle. ele ouviu uma voz que estava falando: N'avance pas Moïse. não encosta Moisés. Le lieu où tu es, c'est un lieu saint. Onde você está é lugar santo. C'est en ce moment-là E foi naquele momento que Moïse commence la discussion avec Dieu. que teve uma briga entre ele e Deus. Moïse ne veut plus partir chez les pharaons Moisés não queria ir ter com Faraó, parce que Dieu lui dit, porque Deus falou je para ele: t'envoie pour délivrer mon eu peuple. te envio para libertar o meu povo. Mais Moïse répond, Mas Moisés respondeu: qui suis-je pour aller quem devant le sou pharaon? eu para ir ter com Faraó? Qui suis-je? Quem sou eu? Avant, Moïse pensait qu'il était quelque chose. Antes Moisés pensava que ele era alguma coisa. Voilà pourquoi il avait commencé par se battre. E por isso ele tinha iniciado a lutar contra os egípcios. Après son brisement, Depois do seu après quebrantamento, son humiliation, depois da sua humilhação, Moïse a compris qu'il ne valait rien. Moisés tinha entendido que ele não valia nada. Je voudrais te dire Eu gostaria de lhe que dizer tu ne peux pas vaincre le diable que você nunca vai conseguir avec vencer ton o diplôme diabo d'université. com o teu certificado da universidade. Tu ne peux pas vaincre le démon Você nunca vai vencer avec demônios ta force physique. com a tua força física. Voilà pourquoi, E por isso, quand Dieu a entendu Moïse quando dire, Deus ouviu Moisés dizendo: mais qui suis-je? quem sou eu? Je ne sais même pas parler. Eu não sei falar. Dieu n'a pas changé Moïse. Deus não transformou Moisés. Il ne lui a pas donné une nouvelle façon de parler. Deus não deu para ele novo jeito de Il l'a falar. laissé tel qu'il était avec sa faiblesse. Deus deixou Moisés com a sua fraqueza, Mais il lui a donné une réponse. mas ele deu apenas uma resposta para ele: Je serai avec toi. eu estarei contigo.
je serai avec toi. Eu estarei contigo. Voilà la seule réponse de Dieu. Isto foi a resposta de Deus. C'est ce que Jésus disait. É o que Jesus estava dizendo. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sem eu, vocês nunca farão nada. C'est-à-dire quoi? O que significa? Moïse était appelé, Moisés, ele foi chamado, mais il a commencé le ministère sans Dieu. mas ele tinha iniciado o seu ministério sem Deus. Il est important de savoir É muito importante qu'il saber y a une différence que há uma diferença entre l'appel entre o chamado et l'exercice du ministère. e o exercício do ministério. Tu peux être appelé même dans le ventre de ta mère, Você pode receber o chamado ainda no ventre da sua mãe, mais tu ne commences pas le ministère dans mas le ventre você de ta mère. nunca vai dar início ao seu ministério no ventre da tua mãe. Il y a quelque chose que tu dois recevoir de Dieu. Alguma coisa que você precisa receber de Deus. Moïse ne le savait pas. Moisés não sabia. Il a cru que, E ele, creio comme il que, était appelé, como ele foi il chamado, pouvait commencer le ele ministère. poderia dar início ao seu Moïse a ministério. échoué. Moisés, ele reprovou. Mais quand Dieu est arrivé, Mas quando Deus à chegou a travers ele, le feu, através da sarça ardente, symbole du Saint-Esprit, que simboliza o Espírito Santo, Moïse est parti avec un bâton sec Moisés levou uma vara seca et il a fait des miracles. e ele operou maravilhas. La Bible nous fait voir A Bíblia nos faz que entender lorsqu'il a jeté le bâton, que quando ele jogou a vara no le chão, bâton est devenu un a serpent vara se tornou uma dans la serpente. cour du Pharaon. Aí no pátio do rei Faraó. Quand Dieu est avec toi, Quando Deus está contigo, il peut rendre tes ennemis bêtes. ele pode deixar os teus inimigos loucos. Regardez le Pharaon. Olha Faraó. Il voit un serpent dans sa cour. Ele viu aí no seu pátio uma serpente. Quelle est la réaction normale d'un être humain qui voit un serpent dans sa maison? Qual é a reação normal de um ser humano vendo uma serpente, uma cobra? C'est de tuer le serpent. E matar a cobra. Ça, c'est une réaction normale. Isso é uma atitude normal. Mais Pharaon ne tue pas le serpent. Mas Faraó não mata a cobra. Par contre, il ordonne à ses magiciens de faire autant. Pelo contrário, ele ordenou, ou seja, mandou seus mágicos fazer o mesmo. C'est-à-dire de multiplier des reptiles dangereux dans la cour. Quer dizer, multiplicar as serpentes venenosas no pátio do palácio. Il n'y a que Dieu qui peut égarer quelqu'un de cette façon. É somente Deus que pode fazer com que uma pessoa se afastasse desse jeito. La Bible nous dit A Bíblia disse que le serpent d'Aaron a avalé tous les serpents des magiciens de Pharaon. que a serpente do Moisés havia engolido todas as serpentes dos mágicos do rei. Et dès que Aaron a touché la queue du serpent, E le quando- serpent est redevenu un bâton. Quando Moisés segurou a cauda da serpente, a serpente voltou de novo uma vara. Je voudrais te dire une Eu chose, gostaria de lhe dizer uma que c'est coisa. ce jour-là que le pouvoir de Pharaon était terminé. Foi naquele dia que o poder do rei Faraó foi anulado. Le reste, c'était de la résistance. O resto, na verdade, foi apenas uma resistência. Parce que le bâton symbolise le pouvoir. Porque a vara simboliza o poder. Or, le pouvoir du Pharaon Portanto, o poder do rei Faraó ne reposait pas sur Dieu, mais sur le pouvoir des magiciens. não residia em Deus, mas no poder dos mágicos. Voilà pourquoi le premier miracle É por isso o primeiro milagre était de désarmer Pharaon. foi, na verdade, tirar todos os armamentos que Faraó tinha. On lui a pris son pouvoir. Ele, na verdade, tomou o poder dele. Moïse était maintenant en quelque sorte le chef en Égypte. Moisés, na verdade, ele se tornou chefe em Egito. Je crois que vous avez vu la différence Eu entendo que vocês também entre entenderam a Moïse qui n'avait diferença pas la puissance entre Moisés, que ainda não tinha recebido o et poder, Moïse qui a reçu la e puissance o Moisés, que já havia recebido o poder à travers le feu dans le désert. pelo intermédio do poder do fogo no deserto. Il est devenu plus puissant que le Pharaon. Ele se tornou mais poderoso do que Faraó. Prenons un deuxième exemple. Agora eu estarei dando o segundo exemplo. Nous prenons le cas de notre
Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vamos falar agora do nosso Senhor Jesus Cristo. Tout ceci, c'est pour que tu comprennes Tudo isso é para você entender l'importance de la puissance a du Saint-Esprit importância do poder do Espírito Santo dans ta vie. na sua vida, Pour que tu recherches cette para puissance que você busca este poder et que tu deviennes réellement un chrétien invincible. e que você se torna cristão verdadeiro que nunca pode ser vencido. Tu ne peux pas attaquer le diable. Você nunca pode atacar o Ou inimigo, tu ne peux pas résister devant le ou démon seja, você nunca pode resisti-lo si tu n'as pas la puissance. faltando poder. Le royaume de Dieu O reino de ne Deus consiste pas en paroles, não é só apenas as palavras, en puissance. mas poder. Regardez maintenant Jésus, Olhe agora Jesus Cristo, Fils de Dieu. Filho de Deus. Il est la parole qui a été faite chair. Ele é a palavra que foi feita carne. C'est-à-dire, Quer dizer, le corps de Jésus était différent de ton corps et de mon corps. o corpo de Jesus era diferente do teu corpo e do meu. Nous sommes poussière faite chair. Nós, na verdade, somos pó feito carne. Mais Jésus-Christ était parole faite chair. Mas Jesus Cristo, ele foi a palavra feita carne. La mort ne pouvait pas avoir de pouvoir sur A lui. morte não tinha poder sobre ele. C'est-à-dire, Quer dizer Jésus était sans péché. que Jesus Cristo, na verdade, ele vivia uma vida sem Il pecado. n'avait pas sur lui la malédiction du jardin Não d'Éden. havia nele a maldição do jardim de Éden. Cette malédiction qui disait, Esta maldição que homme, tu es estipulava poussière. que homem, você foi tirado em pó e você voltará no pó. Jésus ne partageait pas cette malédiction. Jesus Cristo, na verdade, não compartilhava esta maldição. Nous l'avons dit, Nós já parce dissemos, qu'il n'était pas poussière faite chair, porque na verdade ele não foi o pó feito carne, mais parole faite chair. mas ele na verdade era a palavra feita carne. Mais regardez maintenant, Mas olhe agora, cette personne, esta Jésus, pessoa, Jesus, sans péché, sem pecado, Fils de Dieu, Filho de Deus, a passé 30 ans de sa vie ele passou 30 anos de sua vida sans chasser même un seul démon. sem expulsar nenhum demônio. 30 ans. 30 anos. C'est quand il a totalisé ces 30 ans, E quando ele completou 30 anos, il est allé au Jourdain se faire baptiser. ele foi na água do batismo. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. O Espírito Santo desceu sobre ele. Je voudrais te dire, Eu gostaria de lhe dizer, pendant 30 ans, durante 30 anos, Jésus était un citoyen lambda, un citoyen comme tout autre. Jesus foi cidadão como qualquer. Personne ne s'intéressait à lui. Ninguém dava interesse a ele. Seulement quand il avait 12 ans, Somente quando ele tinha 12 anos, les docteurs de la loi étaient impressionnés par la sagesse d'un enfant de 12 ans. os doutores das leis, na verdade, ficaram encantados com a sabedoria que ele tinha. Mais après, ils l'ont oublié. Mas depois ele foi esquecido. Ils n'ont plus cherché cet enfant surdoué. Ninguém queria saber mais daquele rapaz. Même à sa naissance, Mesmo no seu les nascimento, anges sont venus des cieux, ils ont chanté. os anjos de Deus desceram e louvaram. Les bergers sont allés, Os pastores foram ils ont vu cet enfant. e eles tinham visto aquele menino. Ils ont dit, oh, c'est vrai. Eles disseram sim, é Ils verdade. sont repartis faire leurs E affaires. depois eles voltaram fazendo tudo que eles Ils tinham. n'ont même pas parlé de lui. Eles Aux autres. nunca falaram até de Jesus. La preuve, Para você quand les ver, mages d'Orient sont venus, quando os magos foram até onde estava o ils ont menino, posé la question à Jérusalem. eles fizeram uma pergunta em Jerusalém. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Cadê o rei dos judeus que acabou de nascer? Personne n'était capable de leur indiquer où il était. Ninguém foi capaz de dar uma resposta e dar uma indicação Pessoa onde dele foi nascido. Ninguém sabia. Alléluia. Aleluia. Donc, malgré la présence des anges, malgré son travail qu'il avait fait dans Apesar le da temple, presença dos anjos, Jésus était inconnu. Jesus Cristo, ele na verdade foi menino desconhecido. Au jardin, quand il reçoit le baptême, No jardim, quando ele recebe o le batismo, Saint-Esprit est descendu o sur lui. Espírito Santo desceu sobre ele. Même alors, personne ne l'a suivi. Mesmo naquela época, ou seja, naquela hora, ninguém o seguiu.
Les gens ont entendu la voix dire, celui-ci est mon fils. As pessoas ouviram aquela voz dizendo: este é o meu filho. Ils ont vu le Saint-Esprit descendre sur lui. Eles viram o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Personne n'a suivi Jésus. Mas ninguém tinha seguido Il est allé Jesus. dans le désert seul, Ele foi no deserto só, où il a jeûné, prié pendant 40 onde jours. ele jejuou e orou durante 40 dias. C'est quand il sort du désert Ao sair do deserto, que la Bible nous dit, e a Bíblia disse, Jesus, Jesus, revêtu de la puissance, de l'Esprit. revestido do poder do Espírito. Je voudrais que tu comprennes cette différence. C'est ça qui va t'aider. Eu gostaria que você entendesse essa diferença. Isto vai te ajudar. Lorsqu'il va dans le désert, Quando ele foi para o la deserto, Bible nous dit qu'il est poussé par le Saint-Esprit. a Bíblia diz que ele foi impulsionado pelo Espírito Santo. Mais lorsqu'il sort du désert, Mas ao sair do deserto, on dit qu'il est revêtu de la puissance de l'Esprit. a Bíblia relata que ele foi revestido do poder do Espírito. C'est alors qu'il commence à prêcher, à chasser les démons, à guérir les malades. Depois de ser revestido do poder, então ele deu início ao seu Il ministério. ne l'a pas fait avant. Ele nunca fez isso antes. Je voudrais te dire ceci. Eu gostaria de lhe Si dizer, lui qui n'avait pas de péché, se ele que não tinha si pecado, lui, le Fils de Dieu, se ele, filho de Deus, a attendu le revêtement de puissance, ele ficou aí aguardando o revestimento do poder. ce que nous les hommes, nous ne pouvons pas faire pour recevoir cette même puissance. Quem somos nós, nós que somos humanos, não podemos fazer para recebermos este poder? C'est pour cette raison E por que je esta, voudrais te faire observer por ceci, esta causa eu quero lhe fazer entender que à la Pentecôte, que no dia da Pentecostes, ce n'était pas la première fois que les disciples recevaient le Saint-Esprit. não foi a primeira vez que os discípulos haviam recebido o Espírito Santo. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, Quando eles estavam aí no lugar alto, Jésus leur est apparu après sa résurrection. Jesus Cristo apareceu-lhes depois da sua ressurreição. La Bible dit qu'il a soufflé sur eux E a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles. et il leur a dit, E ele disse-lhes: recevez le Saint-Esprit. recebam o Espírito Santo. Alléluia. Amém. Ils ont reçu le Saint-Esprit Eles haviam recebido o Espírito avant la Santo Pentecôte. antes do dia da Pentecostes. Mais remarquez que leur vie n'avait pas changé. Mas olha, querido, mesmo assim, as suas vidas nunca foram Ils ont mudadas. cru au Christ crucifié Eles, na verdade, acreditavam no Cristo E crucificado e ressuscitado. Ils ont reçu le E Saint-Esprit. eles receberam o Espírito Leur Santo. vie n'a pas changé. Mas as suas vidas nunca foram transformadas. C'est ce qui se passe É o que acontece avec tout chrétien. com todos os cristãos. Lorsque tu reçois Jésus, Quando você recebe Jesus, l'Esprit du Seigneur vient dans o ta vie. Espírito de Deus vai entrar em Mais você. ça ne suffit pas. Isso não basta. Ça ne change pas ta vie. Isso nunca vai transformar manière a sua profunda. vida de uma forma profunda. Tu deviens seulement un enfant de Dieu. Na verdade, você apenas vai se Tu es tornar sauvé. filho de Deus, salvo. Et tu iras au ciel. E você vai herder o reino de Sur Deus. cette terre, Mas aqui na terra, tu n'auras pas la victoire. você nunca terá vitória. Voilà pourquoi, E por isso, dès il a soufflé sur eux en leur disant, recevez le Saint-Esprit. quando Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo de Deus, Après cela, depois, Jésus leur dit ceci, Jesus disse-lhes o seguinte: restez à Jérusalem permaneçam em Jerusalém, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. até quando vocês serão revestidos do poder do alto. C'est alors seulement que vous serez mes témoins. E depois vocês serão os meus testemunhas. Église, écoute-moi bien. Igreja, ouça muito bem. Écoute-moi bien. Ouça aqui. C'est très important. É muito importante. Jésus parle
à ses disciples. Jesus está falando aos seus Des discípulos. gens que lui-même a formés 3 ans durant. Homens que ele mesmo investiu na vida deles durante 3 anos. Et ces gens, lui-même les avait déjà ordonnés comme apôtres. E estas pessoas foram ordenadas por ele como apóstolos. Mais Jésus leur interdit de commencer le ministère sans le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Mas Jesus Cristo vai proibir, dizendo: não pode dar início aos vossos ministérios sem o revestimento do poder do Espírito Vous Santo. trouvez cette interdiction dans Luc 24, 49. Você pode achar essa proibição em Lucas 24, 49. Lucas 4, 24, Lucas 24, 49. 49. Jésus leur interdit ça. Jesus proibiu. Attendez, Jesus falou para eles: aguardem, je reviens. eu Pour voltarei. vous dire que il avait déjà soufflé sur eux en leur disant recevez le Saint-Esprit, et ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ele já havia soprado neles, dizendo: recebam o Espírito Santo. E eles também já tinham recebido. Mais ce n'était pas suffisant Mas pour vaincre não le diable. foi suficiente para vencer. C'est pourquoi il leur a dit E por isso, attendez, ele diz de et novo: vous serez mes témoins. aguardai e vocês serão minhas testemunhas. Jésus fait la différence Jesus, ele marcou uma diferença entre un disciple et un témoin. entre discípulo e testemunha. On forme un disciple, Discípulo, ele é formado, mais on ne forme pas un témoin. mas nunca pode formar testemunha. Un témoin Testemunha, dit ce qu'il voit. ele fala o que ele vê. Il n'a pas besoin d'aller à l'université Ele pour não precisa raconter l'accident qu'il a vu. frequentar a faculdade para relatar o que ele vivenciou. Quand Jésus-Christ dit vous serez mes témoins, Jesus Cristo, quando ele está falando que sereis testemunhas cela ne meus, signifie pas isso não significa vous allez raconter des choses passées. que vocês vão estar aí contando, relatando as coisas passadas. Não. Cela signifie Significa que vous allez commencer à voir ce que moi j'ai fait dans votre vie et dans la vie des autres. quer dizer que vocês estarão vendo o que eu vou fazer nas vossas vidas e na vida de outras pessoas. C'est ça être un témoin de Dieu. Isso que é ser testemunha de Deus. Commence à voir ce que Jésus-Christ fait dans ta vie. Você está vendo o que Jesus está fazendo na sua vida. Ceci arrive avec le revêtement de puissance. Isso só pode acontecer com o revestimento do poder. Pourquoi Jésus a dit É por isso Jesus Cristo voici tinha les dito: miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. aqui os milagres que acompanharão os que nele acreditarão. Les miracles vont vous accompagner. Os milagres vão te acompanhar. Ils ne seront pas derrière. Na verdade, os milagres não vão ficar atrás de Les você. miracles ne seront pas devant. Os milagres não vão ficar de Ils frente. seront là où vous êtes. Mas os milagres estarão onde você está. Partout où vous irez, Em qualquer lugar onde for. les miracles seront là. O milagre vai estar junto com La você. puissance est avec vous. Porque o poder está com você. Lorsque la puissance est avec vous, Quando o poder de Deus está com você, vous n'avez rien à craindre. você nunca vai temer nada. La Bible dit, A Bíblia diz Jésus est venu que Jesus veio pour détruire les œuvres du para diable. desfazer as obras do diabo. Jésus ne t'a pas envoyé le Saint-Esprit Jesus Cristo não enviou o Espírito Santo para você uniquement pour que tu parles en langue. somente para você ficar aí falando em línguas. Tu ne peux pas recevoir une si grande puissance Você nunca pode receber poder tão grandíssimo que pour parler en langue, só simplesmente para falar línguas. tu dois parler en langue. Tu deves falar em línguas. Mais ne t'arrête pas là. Mas isso não basta. Il y a plus. Há mais coisas. Alléluia. Amém. Voilà pourquoi tu dois avoir soif. É por isso você deve ter a sede. Jesus a dit, Jesus disse celui qui a soif, que aquele que está com sede, je vais lui donner de l'eau à eu boire. lhe darei a água. Il ne donne qu'à celui qui a soif. Ele sempre tem dado a quem tem sede. Lorsque la puissance du Saint-Esprit est là, Quando o poder de Deus está ali,
elle ne demande que ta foi. Ele, na verdade, só precisa da tua fé. Lorsque ta foi est là, Se a tua fé estiver presente, elle rencontre la puissance, les miracles s'opèrent. se a tua fé estiver presente e encontrar o poder, o milagre vai acontecer. Ne crains rien. Não teme nada. Sois relax. Relaxa. Sois en paix. Relaxa. Fique Tu em as paz. un très grand Dieu. Porque você tem um Deus tão grande. Vous savez, je vous donne un petit exemple. Eu vou dar aqui um exemplo simples. Un jour, Paul prêche. Um dia Paulo estava ministrando. Il y avait un homme qui était un boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. E havia um homem paralítico que nunca andou. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: Paul regarde cet homme. Paulo, olhando para aquele homem paralítico, Il a vu que cet homme avait la foi pour être guéri. ele viu e entendeu que aquele homem tinha fé para ser curado. Il avait la foi Ele tinha fé pour être guéri. para ser curado. Mais il ne guérissait pas. Mas ele nunca foi curado. Il était toujours là, assis, Ele sempre estava aí assentado, avec la foi pour être guéri. mesmo tendo fé para ser curado. Jusqu'à ce que Paul, qui avait la puissance, lui a dit, Até lève-toi. quando Paulo, que tinha poder, disse para ele: levanta-te. Vous voyez, l'addition de la puissance avec la foi donne le miracle. Está vendo que quando a gente soma a fé e o poder, somando essas duas coisas, o milagre acontece. Voilà pourquoi quand Jésus arrive à Nazareth, il n'a pas fait grand-chose parce qu'il n'y avait pas la foi. E por isso, quando Jesus chegou em Nazaré, na verdade ele não operou nenhuma maravilha, porque faltava naquela cidade Je voudrais que fé. tu saches ce soir Eu gostaria que você saiba que nesta rien noite n'est impossible à Dieu. que nada é impossível a Deus. Quel que soit ton problème, Não importa o teu problema. que ce problème soit de santé, Seja um problema relacionado com a saúde. peut-être que c'est ton mariage qui ne Talvez va pas é o bien. teu casamento que não está dando certo. Peut-être que c'est l'éducation de ton Talvez enfant. é a educação da tua família. Peut-être que c'est un problème de péché. Talvez é um problema de pecado. Quelle que soit la difficulté Não que tu as, importa a dificuldade que você tem vivido. le miracle est possible. O milagre de Deus é possível. Parce que la Bible nous fait voir Porque a Bíblia nos faz entender. La Bible nous fait voir A Bíblia nos faz que entender lorsque Jésus guérit les que gens, quando Jesus curava as pessoas, c'est la manifestation de son amour pour na nous. verdade era a manifestação do seu amor para aquelas pessoas. Ne te juge pas toi-même. Você não pode se julgar a si mesmo. Dans la Bible, Na Bíblia, Jésus n'a jugé personne avant de les guérir. Jesus nunca julgou ninguém antes de curar a pessoa. Il guérissait même en vrac. Ele, na verdade, ele curava as pessoas. La Bible dit, A Bíblia diz: les gens se jetaient sur lui as pessoas se atiravam sobre ele parce qu'une force sortait de lui et le porque guérissait tous. havia uma virtude que saía nele e curava as pessoas. La force sortait de Jésus Havia uma virtude que saía et nele guérissait tous les e malades. curava todas as pessoas que Ele não estavam ao seu julga redor. pas. Jesus não julgava as pessoas. C'est pourquoi je te dis, É por isso eu gostaria de lhe sois dizer relax. que relaxa. Pour aller au ciel, Para ir no tu as céu, besoin d'être une personne qui craint Dieu. você precisa ser uma pessoa temente a Deus. Mais de guérison, Mas para a cura, Dieu les donne gratuitement. Deus tem dado gratuitamente, Dans le but d'amener la personne à croire. com o único objetivo de levar a pessoa a crer. Je voudrais que tu élèves le niveau de ta foi. Eu gostaria que você exaltasse o teu tu nível verás da a fé. glória de Deus. E você vai ver a glória de Deus. Je vais vous donner 2 ou 3 témoignages. Eu vou dar aqui 2 ou 3 testemunhos. Comme ça, nous allons prier. Depois estaremos orando. Je suis allé à Kinshasa au mois de février de l'année dernière. Eu fui no Kinshasa no mês de fevereiro do ano passado. Chaque année, j'ai une conférence de guérison là-bas. Cada ano eu tenho organizado conferências de cura lá no Congo. J'espère que vous allez en organiser une un jour. Eu tenho fé que um dia vocês vão organizar aqui também uma conferência de cura e milagre.
Parce que ce genre de conférence demande beaucoup de temps. Porque para organizar esse tipo de atividades, isso requer muito tempo. J'ai besoin de 2 heures ou 2 heures et demie, voire 3 heures, parce qu'il faut s'occuper de chaque personne. Eu vou precisar de mais de 2, 3, 4 horas para estar ministrando sobre as pessoas. Écoutez bien, Ouça, j'ai passé 11 jours de conférence. eu passei 11 dias ministrando na conferência. Il y a eu 612 guérisons instantanées. Houve 612 curas instantâneas. Ça, c'est des guérisons que vérifiées sur place. São, na verdade, curas que as pessoas poderiam confirmar naquela hora. Nous n'avons pas compté des guérisons que on devait d'abord aller faire un examen à l'hôpital pour que le médecin confirme. On n'a pas compté ça. Nós não tínhamos tempo de fazer a contagem depois de levar a pessoa até o médico, fazer de novo uma consulta, uma avaliação. Não tínhamos tempo de fazer isso. À part les guérisons, il y avait des miracles. Além das curas, também houve milagres. Je te donne cet exemple Eu estou dando para você esse pour exemplo te montrer que rien n'est impossible à para Dieu. mostrar para você que nada é impossível a Deus. On avait une session le matin et une autre l'après-midi. Nós tínhamos 2 sessões, de manhã e de noite. Dans la session du matin, E na sessão da manhã, j'ai prié avec les gens. eu estava aí ministrando sobre as Je leur ai pessoas. dit de demander ce qu'ils veulent que Dieu fasse pour eux. Eu pedi para o povo pedir o que eles queriam que Deus fizesse com eles. Je leur ai dit, croyez seulement. Eu pedi para eles apenas a fé, Puissance de Dieu est acreditar. là et va O intervenir. poder de Deus está aqui e vai agir. J'ai vu une femme parmi tant d'autres qui pleurait. Eu tinha visto uma senhora que estava aí chorando. Elle a beaucoup pleuré. Ela estava chorando prié. mesmo, chorando. Les gens sont partis. E as pessoas voltaram para suas Maintenant, casas. l'après-midi, E à tarde, cette femme-là est venue témoigner parmi tant d'autres. aquela senhora chegou de novo na igreja para contar as maravilhas de Deus. Écoutez son témoignage. Ouça aqui, acompanha Elle dit aqui ceci. o que ela tinha falado. Seigneur, Senhor, elle dit, j'ai prié en disant, Seigneur, ela disse que a minha oração foi essa: Senhor, je veux que mon frère, eu quero que o meu irmão, qui est fou à Chicapa, que ficou louco numa cidade chamada Chicapa. Chicapa est à plus ou moins 1000 km de Kinshasa où j'étais. Chicapa é uma cidade localizada a 1000 quilômetros da cidade onde a conferência estava sendo Je organizada. veux qu'on m'appelle aujourd'hui qu'il est guéri. Aujourd'hui. Ela fez a oração dizendo: Senhor Deus, eu quero receber uma ligação hoje me dizendo que o meu irmão foi curado. C'était ça sa prière le matin. Foi a oração dela na sessão da manhã. Qu'est-ce qui était arrivé à son frère? O que tinha acontecido com seu irmão? Son frère était au Sénégal, O un pays irmão dele africain. estava em Senegal, país C'est là où il était devenu fou. do continente africano. Foi naquele país que ele se tornou louco. On l'a rapatrié au Congo. E, na verdade, ele mandaram ele de volta para o Congo. Où on l'a amené dans son village natal à Chicapa. E levaram ele até na cidade onde ele nasceu. Il était un fou dans la rue. E ele Sale. ficou um louco andando na rua. Alors, qu'est-ce qui se passe? Então, o que aconteceu? La dame dit que juste avant qu'elle ne revienne l'après-midi, A senhora diz o seguinte: antes dela voltar na sessão da elle tarde, reçoit un coup de fil. ela recebeu uma ligação. On lui dit, on a une bonne nouvelle. E as pessoas disseram para ela: Ton temos uma frère notícia est excelente. guéri de la folie. O teu irmão foi curado da loucura. Guéri de la folie. Curado da loucura. La sœur dit que il s'est retrouvé, il a dit, mais pourquoi je suis sale? Ah, Où est-ce que je suis? Il s'est posé des questions. Ela disse o seguinte, que recebeu a ligação e as pessoas disseram para ela o seguinte, que o teu irmão voltou à consciência dele e ele se perguntou: onde eu estou? Como eu me tornei assim? Alors, on lui dit, tu es à Chicapa. Il dit, mais je suis censé être au Sénégal. Daí, Qu'est-ce que je fais ici? informaram-lhe dizendo: você está aqui numa cidade chamada Chicapa. Daí ele falou: o que estou fazendo aqui?
Jésus l'avait guéri. Ele foi curado por Jesus. Je n'ai rien à voir là-dedans. Eu não tenho nada a ver com isso. Sa sœur a cru. A irmã dela acreditou. Elle a cru A irmã dele à la acreditou. parole que l'homme de Dieu lui avait dit. Acreditou na palavra que tinha Je saído da leur ai dit boca do que homem rien de n'est Deus. impossible à Dieu. Eu gostaria de lhe dizer que nada é impossível a Deus. Cette femme, c'est dans l'église du pasteur Élisée qui est à Kinshasa. Aquela senhora foi na igreja do pastor Eliseu, Je crois lá que no quand le Kinshasa. pasteur Marlos partira, il la verra. Eu creio que quando o pastor Marlos vai ir para o Congo, pela segunda vez, vai conhecer essa senhora. Alléluia. Amém. Donc, vous voyez comment la foi peut agir. Estão vendo como a fé, ela pode agir. Ne crains rien. Não teme Je nada. te donne un autre témoignage. Eu vou contar aqui mais uma maravilha. J'ai reçu une sœur à l'église. Eu recebi uma irmã na igreja. Une infirmière Uma qui enfermeira travaille dans un hôpital en que Angleterre. trabalhava numa clínica lá na Inglaterra. Elle avait été opérée du cœur. Ela passou por uma cirurgia. Cette femme Cirurgia do coração. s'appelle Charlotte. O nome dela é Charlotte. Je vous donne des témoignages d'aujourd'hui. Eu estou contando para os irmãos as Si maravilhas je de vous- hoje. Si je vous parle de Lazare, vous allez dire qu'il y a 2000 ans. Mais Jésus est le même. Porque se eu contar para você o que tinha acontecido com Lázaro, daí você vai dizer, pastor, isso aconteceu já há 2000 anos. Não tem nada a ver. Alléluia. Amém. Alors, là, c'est Jésus qui fait aujourd'hui. Então, aqui eu estou contando o Jesus que está agindo hoje. Cette femme avait été opérée de cœur. Essa irmã passou por uma On lui a cirurgia. placé un pacemaker, un stimulateur cardiaque, une Colo- pile. colocaram nela estimulador cardíaco. Après 5 ans, on l'a opérée encore pour remplacer la pile. Depois de 5 anos, ela passou de novo por uma cirurgia para tirar aquele estimulador e colocar outro. C'est alors qu'elle a maintenant connu notre église. Na verdade, foi naquele tempo que ela conheceu a nossa igreja. Elle est venue à l'église. Ela frequentou a Elle a igreja. reçu l'imposition des mains. Nós oramos por ela, impondo as mãos. Elle est venue me dire, mais pasteur, Ela me contou, je pastor, me sens très bien. eu estou bem Je saudável. respire mieux. Eu estou respirando Toute chose normalmente. est devenue normale. E tudo voltou normal. J'ai dit, mais va voir ton médecin. Eu falei para ela, vai ter com o seu médico. Elle est allée. E ela foi. Lorsque l'examen commence, Quando, na hora de fazer a consulta, os exames, l'infirmière qui la consultait, o médico que estava aí consultando ela, elle a paniqué. ficou em pânico. Elle est partie appeler le médecin. E foi chamar o outro médico. Le médecin arrive, O médico chegou, consulte. Lui consultou. aussi panique. Ele também entrou em Va pânico. appeler notre E médecin. foi chamar mais o outro médico. Il y a eu 10 médecins autour d'elle. Daí chegou aí ao redor daquela moça 10 médicos. Elle dit, mais dites-moi, de quoi s'agit-il? Ela perguntou aos médicos, o que vocês estão querendo? Finalement, on lui dit, madame, Finalmente disseram para ela, senhora, la pile qu'on avait mis dans ton cœur o estimulador que foi posto no seu coração a disparu. sumiu. Elle est là à l'église. Ela até hoje está na igreja. Donc tu viens à Manchester, tu la vois. Chegando na cidade de Manchester, você vai Si tu veux conhecer sa ela. page Facebook, je peux te Se donner, você tu parles avec precisar, elle. se você quer falar com ela pelo Facebook, eu posso te passar a conta dela. Voilà des témoignages d'aujourd'hui. São as maravilhas de hoje. Moi-même qui vous parle. Eu que eu estou falando aqui. On m'avait donné 5 ans pour vivre par le médecin. Os médicos tinham me dado 5 anos de viver. 5 anos. J'étais atteint d'un cancer du côlon. Eu tinha câncer aqui na coluna. Les médecins m'ont dit 5 ans. Os médicos disseram que você tem apenas 5 anos. J'ai fait 4 ans. Na verdade, eu fiz 4 anos. J'ai commencé à réfléchir. Eu fiquei assim pensando. J'ai dit, mais si Dieu ne me guérit pas, Eu falei, então se Deus não me je vais curar, mourir. eu acho que eu vou morrer. Qui va s'occuper de mes enfants? Quem vai cuidar dos meus filhos? La famille est pauvre. A família é tão pobre. C'est moi qui m'en occupe. Na verdade, eu que cuido da família.
C'est comme ça que j'avais pris la décision d'aller m'installer en Angleterre. É assim que eu me decidi ir morar lá na Inglaterra. Je n'avais pas besoin de ça. Eu não precisava disso. Je partais toujours en Europe, je revenais en Afrique. Eu ia sempre na Europa e voltava para a África. Et j'ai dit non. Aí eu falei, não, J'amène les enfants. agora eu vou levar os Même s'il filhos. arrivait que je meure, Mesmo se eu morrer, ils peuvent continuer leurs études. eles podem continuar com seus estudos. Je suis arrivé en Angleterre. E eu cheguei na Inglaterra. Je disais à Dieu, Eu dizia ao Senhor, tant que je marcherai enquanto eu estarei et que je vivo parlerai, e falando, je andando, te servirai e enquanto eu estiver servindo-te, comme si tu n'avais que moi. Comme si tu n'avais que moi sur como la se o terre. Senhor estivesse só eu aqui na terra. Et je vais être bref. E eu vou resumir, J'ai été guéri eu fui curado en prêchant. ministrando. J'étais en train de prêcher. Eu estava ministrando Quand Dieu m'a parlé, il m'a dit e quando Deus falou comigo, tous les signes de mensonges que le diable avait mis dans ton corps ont disparu à partir de maintenant. Deus me falou que todas as coisas que foram postas, que foram colocadas no teu corpo, estão desaparecendo agora. On est parti le lendemain avec 2 anciens de l'église à l'hôpital. Eu peguei 2 anciões da igreja, nós fomos até na clínica. Le médecin dit que c'est comme si tu n'as jamais été malade. O médico diz que, olha, o que está acontecendo é que o senhor nunca, parece que o senhor nunca fosse doente, nunca tinha uma enfermidade. Il y a 6 ans que je suis guéri. Há 6 anos que eu fui curado, Complètement. completamente curado, totalmente curado, profundamente curado. Je n'ai pas de doute E eu nunca duvido sur ce Dieu-là. este Parce Deus, que je suis un témoin. porque eu sou testemunha. J'ai vu Eu vi et je continue à voir e des eu miracles. ainda estou vendo o que ele está Je fazendo. peux vous raconter des dizaines et des Eu dizaines de posso estar témoignages. aqui contando muitas histórias. On n'a pas le temps. Nós não temos Et vous tempo. savez, quand on m'a dit que je souffrais du cancer, Você sabe que quando eu aprendi que eu tinha câncer, ma femme, a minha esposa, on la trouve qu'elle avait un problème cardiaque sérieux. os médicos também descobriram que ela tinha um problema cardíaco. Et écoutez, Ouça, j'ai eu la foi. J'ai dit non, Seigneur. eu alimentei a minha fé, eu disse, Senhor, Nous deux, on ne va pas mourir quand même. todos, eu e a minha esposa, a gente não pode morrer assim. J'ai dit à ma femme, Eu falei na minha esposa, mets-toi à genoux. pode ficar de Je vais joelho. prier pour toi. E eu vou ministrar Cette histoire sobre você. s'arrête aujourd'hui. E hoje você vai ser curado. J'ai imposé les mains à ma femme. E eu orei por ela, impondo as mãos. Elle a été complètement guérie. Ela Jusqu'au jour. foi completamente, totalmente, profundamente curada. Até hoje. Mais moi-même, je suis resté malade. Eu ministrei sobre ela, ela ficou curada e eu fiquei com a enfermidade. Dieu avait son temps. E Deus tinha seu tempo. Alléluia. Amém. La foi est très importante. A fé é muito importante. Ce matin, Hoje je me plaignais, j'ai dit au frère que j'avais mal au genou. Là. Hoje de manhã eu falei para o pastor que eu estava sentindo muita dor nos meus joelhos, no joelho Je marchais da difficilement. perna direita. Eu tinha muita dificuldade para andar. Mais depuis que je prêche ici, je ne sens rien. Mas logo quando eu subi aqui no púlpito, eu não estou sentindo nenhuma dor. Et ça me rappelle, ça me rappelle notre témoignage de genoux. Falando do joelho, eu lembrei. J'avais mal au genou, je crois que c'était le genou gauche cette fois-là. Lembrei que numa época eu estava sentindo muita dor Lá c'était grave. no meu joelho aqui na perna esquerda. Pour monter, aller dans ma chambre. Foi muito grave, eu não tinha como pegar a escada e subir até no meu quarto. Je devais tenir la rampe pour Eu monter. deveria pegar assim a parede para subir até no meu quarto. Alors il y a ma fille qui avait 8 ans à l'époque. Então a minha filha que tinha 8 anos naquela época, Elle dit, papa, tu as mal? ela disse, pai, o senhor não está bem? Moi je dis, oui, j'ai Eu très falei, mal. sim, eu não estou bem. Elle dit, mais pourquoi tu ne pries pas pour toi-même? E daí ela me perguntou, por que o senhor não pode orar para essa dor? Alors moi j'ai dit, toi-même viens prier, viens. Eu falei, então vem aqui você e ora.
pose tes mains là, E prie. pode impor as tuas mãos e ora. Alors elle a prié, elle a dit Seigneur, guéris papa. E ela orou e disse: Senhor Deus, cura o meu pai. Mais avant d'en arriver là, j'avais Mas- dit quelque chose au Seigneur. Antes dela orar por mim, eu lembro que eu tinha falado uma coisa para Le Deus. samedi, je devais bénir un mariage. No sábado nós deveríamos celebrar um casamento. J'ai dit Seigneur, Eu falei: Senhor, je ne peux pas me faire remplacer. eu não posso chamar uma outra pessoa para vir Aide-moi. celebrar o casamento. Me ajude. Guéris moi-même le temps de bénir seulement les mariages, que je ne boite pas au mariage. Eu preciso, Senhor Deus, de uma cura momentânea, pelo menos na hora de ministrar, de celebrar o casamento. Eu preciso ser curado. Vous avez compris ma prière? Vocês entenderam a minha oração? Bénis-moi, Senhor Deus, ne cura-me. fût-ce que pour les mariages. Cura-me, Senhor Deus, somente para celebrar o casamento. Depois a dor pode voltar. J'ai dit à ma fille, prie. Daí eu falei para minha filha: ora. Elle met la main, elle prie. E ela orou por mim, impondo as Dès mãos. qu'elle enlève la main, la douleur est partie. Logo quando Guéri. ela retirou a mão dela, então a dor sumiu. Alléluia. Je suis allé, E eu fui, j'ai célébré le mariage, j'étais à l'aise. celebramos o casamento e eu me Je suis sentia revenu bem. à la maison, Voltei em casa, j'enlève mon costume, eu tirei o meu paletó, j'ai pris mon peignoir, j'ai porté. eu peguei, eu peguei a pijama. Dès que j'attache mon peignoir, Logo quando eu estava assim me preparando para la douleur est deitar, revenue. a dor voltou. Il m'a été fait selon ma foi. Isso sabe por que aconteceu? Porque a minha fé, com a minha fé eu tinha dito: Senhor Deus, eu que preciso ser curado só na hora de celebrar o casamento. Depois a dor pode voltar. Vous avez compris? Vocês entenderam? Vous avez compris le rôle de la foi? Você entendeu o papel da fé? J'avais dit au Seigneur, Eu tinha dito ao Senhor: guéris-moi ne fût-ce que pour le mariage. cura-me somente para celebrar o casamento. Il a fait exactement ce que j'avais demandé. Deus fez exatamente conforme o meu pedido. Le genou a fini de faire mal 3 jours ou 4 jours après. Mais c'est ça la foi. Depois de celebrar o casamento, a dor voltou. Alors, Só que eu se fiquei tu- curado 3 dias depois. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nós não temos muito tempo. Mais je voudrais te dire ceci. Eu gostaria de dizer, C'est le moment où nous allons prier. é o momento que nós vamos estar orando. Ne crains rien. Não teme nada. Prendrons un peu de temps seulement pour la prière. Só vamos ter um pouquinho de tempo na oração. Attends-toi à un miracle du Seigneur. Eu gostaria que você aguarde um milagre de Deus. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verás a glória de Deus.